Olá, voltamos. Agora eu vou dar continuidade, né? Vamos ao texto literário e não literário. Vamos reconhecer a diferença. Como que eu leio um texto e eu consigo entender que esse texto, ele é um texto literário e quais as características que eu vou buscar para o texto não literário, tá? Então, dando continuidade, vamos à página 6. Literário, texto literário e não literário. A associação entre o texto literário e a obra de ficção faz com que a diferença entre o texto literário e o texto não literário seja representada pelo uso ou não da imaginação, como ferramenta principal para a criação de uma obra. De fato, o texto não literário é uma obra de ficção, mas a realidade que ele se encontra não deixa de ser fruto de um pensamento, que em alguma medida menos central que no texto literário, também se valeu da imaginação como ferramenta de trabalho. Essa realidade não se propõe a criar um mundo próprio, diferente do mundo real, embora a ele se refira, mas se volta a ele com o fim de pensá-lo em seus próprios termos, diretamente. Ao ao entrar em contato com um texto não literário, o leitor percebe que a linguagem apresentada não foi trabalhada por um autor que pretende inventar um mundo a partir do mundo. Então, vamos grifar a partir da segunda linha, aonde diz assim, da terceira linha, imaginação como ferramenta principal para a criação de uma obra. Grifaram? Tá ok. Os textos literários são aqueles que possuem função estética, destinam-se ao entretenimento, ao belo, à arte, à ficção. Já os não literários são os textos com função utilitária, pois servem para informar, convencer, explicar e ordenar. Então, nós temos aqui as características que eu vou buscar no texto literário. O que eu busco no texto literário? Emoção, sensibilidade, né? A ficção, a recriação da realidade, usando uma linguagem poética, né? Uma linguagem ambígua, uma linguagem conativa. Lembram de conotação? Significa palavras usadas fora do sentido real? Então, essa é a linguagem conativa, que eu vou buscar, né, com as figuras de linguagem, metáforas, metonímias, né, a hipérbole. Eu vou usar, né, essas figuras dentro do texto literário. Agora vamos ao texto não literário. ênfase no conteúdo. Eles vão enfatizar o conteúdo. A linguagem denotativa é encontrada nesse texto. Por que linguagem denotativa? Porque significa sentido real da palavra. É aquela palavra dicionarizada. Eu vou ao dicionário
eu encontro o significado dessa palavra. Né? Ele diz assim, realidade apenas traduzida. Ele traduz o real. Ele usa uma linguagem objetiva com o intuito de informar e explicar. Ficou claro? Vamos continuar. Temos aqui agora o exemplo do texto não literário. Vamos ver. O intuito é informar, convencer, explicar e ordenar. Quer dizer, não necessariamente que tenham esses 4, né, objetivos, mas quando ele diz assim, ó, aviso, proibida a entrada de pessoas não autorizadas, ele tem o sentido de informar a pessoa, né, que ali só pode entrar quem tem autorização. Então, vocês vejam que não tem nenhum tipo de sentimento, apenas a ideia de informar. Vejam o outro exemplo. Detesto entregar carnê de IPTU. Quer dizer, ninguém gosta de receber um carnê de IPTU, né? O que essas pessoas, quando fazem a entrega, há sempre uma reclamação, né, de quem recebe esse carnê, né? Então, vocês vejam que também o intuito é só a informação. Tá ok? Agora nós temos uma poesia. Essa poesia tem o intuito de mostrar a vocês o texto literário, o texto com sentimento, né? É todo voltado para um sentido, né, onde você vai encontrar as palavras fora do sentido real, né? Que seriam aquelas palavras usadas para expressar o sentimento do autor. Então, vamos. A palavra mágica. Certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Como desencantá-la? É a senha da vida, a senha do mundo. Vou procurá-la. Vou procurá-la, a vida inteira, no mundo todo. Se tarda o encontro, se não a encontro, não desanimo. Procuro sempre. Procuro sempre, e minha procura ficará sendo minha palavra. Carlos Drummond de Andrade. Então, vocês vejam que o uso, né, quando ele diz certa palavra dorme na sombra de um livro raro. Então, você vai ver que ele envolve o sentimento, ele envolve aí, ó, a prosopopeia, quando ele diz a palavra dorme, né? Então, é necessário que vejam, que façam um estudo, né, da diferença entre, assim como eu coloquei para vocês, do texto literário e o não literário. Vou dar uma pausa, volto na próxima aula.